A manchete é: CPI da Covid ouve Elcio Franco. Foram 9 horas de perguntas sem respostas. Por exemplo, o senador Heinz fez ou não fez menção àquela famosa atriz de filmes adultos? Nunca ouvi falar o nome dela. Agora foi citado aqui que eu citei o nome dela. Mia Khalifa. Nunca citei. Nem conhecia, não sabia o nome. Como o senhor ensinou, o senador Randolfo ensinou ontem. Quem cometeu fake news... Quem citou essa senhora, Mia Khalifa? Eu não citei. O senador Randolfo, antes que eu tinha citado ela. O depoimento do dia 9 de junho da CPI da Covid quase acabou antes mesmo de começar. É que antes de parar para ouvir o depoente, os senadores se reúnem para decidir os rumos da comissão. Tipo, quem vai ser ouvido da próxima vez, quem vai ter qual sigilo quebrado, esse tipo de coisa. Aí o Otto Alencar, ele queria que a CPI investigasse o caso de gestantes que morreram pelo uso indevido, apesar de incentivado, da hidroxicloroquina em Manaus. Os governistas não queriam saber dessa proposta aí. Rolou um bate-boca que poderia muito bem ter acabado com o dia. Senador, não seja covarde. Não seja covarde. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas não faça isso. Não faça isso. É quem está no governo. Não faça isso. Quem tem coragem é quem está contra o governo. Não faça isso. Quem tem coragem, deixa os governadores falar. Eventualmente a ordem foi retomada e chegou a hora de finalmente ouvir o Elcio Franco. É claro que ele teve de lidar com alguns temas frequentes na CPI, tipo cloroquina e gabinete paralelo. Em alguns casos, as respostas até que surpreenderam. É claro que ele não disse que esse gabinete aí existe mesmo, mas mesmo assim ele confirmou ter tido contato com uma ou outra pessoa dessas que hoje a gente sabe que compõem o tal do gabinete paralelo ou então gabinete das sombras. Designação que, como todos sabem, é apropriada para as atividades desse grupo obscurantista. Eu pergunto a Vossa Senhoria teve algum contato com pessoas que as oitivas e os documentos colhidos por esta comissão parlamentar de inquérito mostram integrar o gabinete das sombras, como Nise Yamaguchi? Teve algum contato com ela em alguma oportunidade? Tive contato com ela. Ela esteve em visita ao Ministério, acredito que uma vez, para tratar de algum processo de ciência e tecnologia. Eu encaminhei à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não me recordo qual era a pauta. É só uma vez que esteve com ela? Que eu me lembre, uma ou duas. Uma ou duas? Sim, senhor. O Elcio Franco foi o secretário executivo do Ministério da Saúde durante a gestão do Eduardo Pazuello. O cara era o segundo na hierarquia da pasta. Cabia a ele, entre outras coisas, uma boa parte da responsabilidade pela negociação das vacinas. E agora, quanto mais absurdos a CPI vai descobrindo nesse processo de negociação, mais desculpas vão aparecendo. Tipo, um vírus de computador que impediu o Elcio Franco, de responder às ofertas da Pfizer. Na CPI, acredite se quiser, ele usou essa justificativa, mas precisou somar ela a umas outras desculpas aí também. O senhor alegou tudo isso para não responder. E abertura de e-mails, o que dificultou ou até impediu o acesso aos arquivos enviados até a presente data, assim como sua respectiva análise. Os e-mails da Pfizer, isso é muito importante porque ele está distribuindo e-mails, eram encaminhados a diversos destinatários do Ministério da Saúde e de outras unidades do governo federal, incluindo o ex-ministro Pazuello, o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente da República. Nenhuma dessas pessoas entrou em contato com Vossa Excelência para lhe informar das propostas e dos pedidos de audiência da Pfizer? Bom, senador, com relação ao ataque de vírus, ele se referiu a uma correspondência que a Pfizer nos mandou. E o Ministério, assim como o STJ e o governo do Distrito Federal, ele sofreu um ataque de vírus e a minha caixa de e-mails ela ficou inoperante e de todo o Ministério entre 5 de novembro e 12 de novembro. Isso aqui nós divulgamos, inclusive, em uma
uma nota para a imprensa, foi feita uma divulgação pública dizendo que o Ministério ficou inoperante. Ah, então a falha na rede de comunicação... Isso aqui somente em novembro. A falha da rede de comunicação foi a razão pela qual o Ministério da Saúde não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer. Não, isso aqui eu estou falando com relação a uma correspondência, e é isso que é o meu e-mail. Com relação às outras propostas, havia videoconferências, havia contato telefônico, havia e-mails de resposta, e eu destaco que a Pfizer exigia, por exemplo, que o memorando de entendimentos fosse assinado pelo presidente da República com aquelas cláusulas que o senhor conhece. Num primeiro momento, ela não garantia o sucesso no desenvolvimento da vacina e exigia a assinatura do contrato 30 dias após, ou seja, era um memorando de entendimentos vinculante, que nos obrigaria a pagar adiantado, sem a garantia sequer do sucesso no desenvolvimento da vacina. Tá entendendo? Ele não respondeu por causa do vírus, isso em novembro, né? Mas se não fosse o vírus, ele também não teria comprado vacina porque a vacina estava em testes. Durante todo o dia se ouviu essa expressão cemitério de vacinas. Isso para definir a fase 3 do desenvolvimento dos imunizantes, que é quando as vacinas são testadas em larga escala. Que a fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de imunizantes, ela também é considerada um cemitério de vacinas. Isso cabe para destacar que o desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas. Então, este é um aspecto que permeou a negociação com todas as vacinas. O senhor pode repetir? A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, certo, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. Então, o acompanhamento constante dos estudos clínicos de dados do desenvolvimento ocorria por parte do Ministério justamente pela incerteza que essa fase pode vir a causar, porque a vacina, no seu desenvolvimento, na fase 3, ela pode não lograr êxito e não ser aprovada. Em dado momento das negociações com a Pfizer, foi o próprio Elcio Franco quem veio a público para dizer que o governo brasileiro jamais cederia nas negociações porque considerava algumas cláusulas do contrato com a Pfizer leoninas. E eu duvido que ele esteja falando de astrologia. Por que é que ele fez isso? Por que é que ele foi a público dizer esse tipo de coisa? Será que isso não prejudicou as negociações? Ele diz que não, pelo contrário, ajudou. Isso aí foi uma forma, da mesma forma que a Pfizer nos pressionava e procurou o Ministério da Economia, procurou o Congresso, procurou o Palácio, foi uma forma de também pressioná-los para que eles cedessem alguma das cláusulas chamadas leoninas. E eles não cederam em nada. Até o desfecho que nós citamos aqui. Mas o senhor pela sabe lei que o senhor, pela posição que o senhor exercia, pelo cargo estratégico que o senhor exercia na secretaria, uma informação dessa natureza, ela não pode ser feita de forma irresponsável. Quando o senhor disse que o governo não tinha nenhuma intenção de preparar, e o senhor está dizendo que o senhor usou taticamente, estrategicamente, o senhor sabe que isso traz uma repercussão e um impacto muito grande na sociedade brasileira. Por exemplo, uma fala sua tem um impacto totalmente diferente de qualquer uma outra pessoa. O senhor não considera isso também irresponsável da sua parte, falar algo nessa natureza, o senhor disse que não era bem isso que o senhor queria falar? Como eu falei para a senhora, durante as tratativas de negociação, isso era um business. Acho que já deu para perceber. O Brasil poderia ter comprado as vacinas da Pfizer mais cedo, em maior quantidade e por um preço menor. Só que não. Deixou várias chances passar e algumas dessas chances passaram muito perto, passaram raspando. Por exemplo, teve aquela vez, no final do ano passado, em que uma medida provisória foi editada para permitir a compra de vacinas, inclusive da Pfizer. Só que aí o texto foi editado de um jeito que deixava a Pfizer de fora. De novo, por quê? O senador Randolph foi quem quis saber. O Elcio Franco, ele bem que tentou proteger membros do governo Bolsonaro, além do próprio presidente, mas nesse momento aí não teve jeito. Ele teve que soltar um nome, o do ministro Paulo Guedes. Não existiu falta de consenso em uma minuta que foi assinada pelo Controlador-Geral da União, pela Advocacia-Geral da União e pelo Ministro da Justiça. Onde está a ausência do consenso aí? O Ministério da Economia não participou desse consenso. Foi ele que discordava dessa situação com relação a essas cláusulas. Então, você está dizendo aqui que a gente tem que convocar o ministro Paulo Guedes, que ele que impediu que a gente tivesse a medida provisória para garantir vacina aos brasileiros já em janeiro. Eu não citei o ministro Paulo Guedes. Não, você citou o Ministério da Economia. Quem é o ministro da Economia?
Alguém sabe dizer que é ministro da Economia? Eu não participava de reunião com ministros, senador. Eu participava de reunião com técnicos lá no Palácio do Planalto. A minuta medida provisória editada dia 26... Senador Randolfo, mais um minuto para Vossa Excelência concluir. A medida provisória editada no dia 26, no dia 6, a diferença do dia 26 para o dia 6 é que um senhor não assinava no dia 26. E ele assinava dia 6 retirando a cláusula. O nome desse senhor é Jair Messias Bolsonaro. O mais importante continua sem resposta. O governo recusou cerca de 80 ofertas da Pfizer, um número que vem crescendo conforme a gente vai descobrindo mais e mais coisa, né? E como você ouviu aí, os argumentos para recusar essas ofertas da Pfizer, eles variam muito, né? Mas uma coisa que eles dizem é que eles não queriam uma vacina que estivesse em testes. Pois bem, eles recusaram uma vacina em testes para depois comprar uma outra vacina que também estava em testes, só que numa fase anterior e pagando mais caro. Eu estou falando da Covaxin, que ofereceu um contrato muito mais desvantajoso que o da Pfizer. Só que o governo aceitou sem pestanejar esse contrato que era pior. O Brasil inteiro saiu perdendo com isso. Mas será que alguém não saiu ganhando? Eu não sei. Eu só consigo pensar numa frase. Isso era um business. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.